Tem muita gente que deixa de fazer intercâmbio na Austrália porque tem medo de aranha. Do jeito que falam, parece que você vai sair de casa e vai chover aranha. Galera, não é bem assim não, tá? Além de morar aqui na Austrália, eu sou biólogo, então eu tenho autoridade para falar. E eu vou desmistificar esse mito aí de vocês de que vai ter aranha para todo lado aqui na Austrália, tá? Então já deixa aquele like, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Aí tá rolando na internet uma imagem onde tem alguns campos assim cobertos de teias de aranha e eles falam que é da Austrália, e aquilo ali é um fenômeno chamado de ballooning. Eu não sei pronunciar direito, mas é quando aquelas pequenas aranhazinhas lá, elas jogam as teias pro ar assim, e elas tentam flutuar junto com as teias, sabe? Só que como são milhares e milhares de aranhas, elas acabam cobrindo uma boa parte de teia. E aí fica meio que fantasmagórico e tal, mas aquilo lá não é exclusivo da Austrália. Tem vários pontos na Argentina, nos Estados Unidos também, que tem aquele lance. Claro, na Austrália tem mais pontos, porque a Austrália é um país muito grande e boa parte da Austrália ela não é civilizada, né? Não tem civilização. Então tem muitos pontos onde a natureza predomina, ou seja, onde os humanos não estão. Então, tipo, não se preocupa que você não vai ver isso na sua casa. Difícil acontecer isso, tá? E tem outras aranhas famosas aqui, né? Que falam que as aranhas são gigantes, são terríveis e não sei o que. Tem uma verdade nisso aí, tá? Existe uma aranha que é relativamente comum aqui na Austrália, que a galera chama ela de huntsman, né? Caçadora de homens. Puta nome, né? Mas na verdade ela é um bicho totalmente inofensivo. Ela é grande e muito rápida. Acho que o nome científico dela é Sparacidae. Ela é grande e rápida, a picada dela pode ser um pouquinho dolorida, mas o veneno dela é totalmente ineficaz pra gente. E ela tenta fugir da gente, ela não é nem um pouco agressiva. Ela é um ótimo matador de baratas, né, de outros insetos. Então você não vai ver tantas baratas aqui nas casas, nos lugares, mas também não vai ver tantas aranhas assim. Para vocês terem uma ideia, eu tô aqui há quase 3 anos e na minha primeira casa que eu morei, em 8 meses eu vi 2 aranhas. Aí realmente elas assustam, tá? Elas assustam porque elas são muito grandes, elas são muito rápidas. Claro, ela não é do tamanho de uma caranguejeira e corpuda igual, mas ela é mais rápida e mais pernuda. Olha, galera, isso aqui é do lado da minha casa. A galera usa esse lugarzinho aqui para tirar foto de casamento. Eu não sei exatamente o que é isso aqui não, ó. Vou deixar para vocês verem aqui, ó. Sei lá o que é isso aqui. Ah, tá. Então essas aranhas, elas são realmente rápidas, grandes e assustam um pouco, mas elas são totalmente inofensivas pra gente. Ou seja, bom, eu vi 2 aranhas em 3 anos de Austrália. 2 aranhas em 3 anos de Austrália, eu vi essa aranha que ela realmente é bem grande. E assim estava na minha primeira casa, mas na minha primeira casa eu morava muito perto de mato, tinha uma árvore bem apontada pra minha sacada, então realmente tinha chances ali de aparecer. Eu tô em outro apartamento agora, nunca vi nenhuma aranha lá, nenhuma. Então não é assim, vou acordar, vou encontrar um monte de aranha. Não, primeiro que eu tô em Sydney, então nas cidades grandes como Sydney, Brisbane, Melbourne, Adelaide, essas cidades não vai ter bichos na rua assim, na sua casa, não vai, entendeu? Então se você tem medo de aranha e acha que você vai encontrar uma aranha a cada esquina, fica tranquilo. Existe uma aranha aqui que é chamada de Red Black, eu não sei o nome científico dela. Essa aranha, ela é temida pela galera, mas é uma aranha totalmente quietinha na dela, é muito devagarzinha também, ela gosta de ficar na boa. Ó, tem uns patos aqui, ó. Caramba, velho. Pombo pra cacete também, olha, ó. Calma aí, patinhos. Ih, eles não gostaram da minha presença não, eles vão pular. Deixa eu ficar mais próximo aqui, vou ficar de boa aqui. Essa aranha, chamada de Red Black, ela é da mesma família, se eu não me engano, da viúva negra. Então ela tem um veneninho lá que, tipo, não vai matar, né, digamos assim. Eu acho que nenhuma aranha do mundo chega a ter uma picada fatal. Ela vai causar alguns problemas, mas nada que um bom ir no hospital resolva, sabe? Não é igual serpente que em meia hora ou 15 minutos você tá morto. Não, a aranha vai demorar bastante aí para te matar. E se você não tiver nenhuma alergia, nenhum choque anafilático, obviamente,
Então as aranhas, no geral, elas não são fortes o suficiente para matar um ser humano saudável, tá? Então tem essa Red Black, cara, você tomou a picada, você vai sentir uma dorzinha não, uma dor intensa, né? Você vai sentir, e aí você vai correr pro médico e os médicos já estão ligados, já, ó, isso aqui é picada, pelo formato da picada, se você não viu, eles já conseguem até identificar, ó, isso aqui foi uma Red Black, não foi não sei o que e tal, e aí eles conseguem botar um antídoto ali e te salvar rapidão. Então não tem nenhum problema não. Eu tô atrapalhando os patos aqui, não vou ficar aqui não, que eles não gostam muito não. Então essa é uma aranha mais perigosa, uma das mais perigosas que tem aqui. Só que olha que engraçado, a Austrália ela é muito famosa por ter as aranhas gigantes, aranhas perigosas, os animais mais perigosos do mundo e que não sei o que, né? Só que a aranha mais perigosa no mundo, considerada a mais perigosa do mundo aí, é a aranha armadeira brasileira. Olha só que bizarro. E tem muito no Brasil essa aranha. E essa aranha realmente ela é muito perigosa. O nome armadeira vem porque quando ela se sente ameaçada, ela levanta as patas desse jeito, né? E, mano, ela pula em cima de você, velho, sem dó, ela é extremamente agressiva. E a picada dela, ela é bem tóxica mesmo, sabe? Claro, não chega a ser fatal, mas chega a causar náusea, tontura, taquicardia. Então, tipo assim, foi picado, velho, corre pro médico e fala, ó, fui atacado por uma armadeira. E é isso aí, os caras vão também te salvar rapidinho, não tá fora de perigo, né? A não ser que você seja uma pessoa já doente, que tem algum choque anafilático, com o efeito do veneno e tudo mais. Não vai ter problemas com isso, né? Então, mas ainda assim é a aranha mais perigosa do mundo. E ela é perigosa tanto pelo veneno, e tanto pela agressividade e pelo tamanho. Agora tem outra coisa interessante, outra aranha mais comum no Brasil, que é a aranha marrom. Acho que é a... Puta, aí o nome científico eu não sei, gente. Olha o patinho aqui. E aí, patinhos? Será que eles têm medo de mim? Vai me picar? Tá tremendo, filho. Tá tremendo. A aranha marrom, eu não lembro se é... Puta, acho que é licosa o nome dela, científico. Sei lá, velho. Eu não sei. Vou botar aí. Acabei de falar que sou biólogo e esqueci a porra do nome científico dela. Também caguei também, não tô atuando na área. Mas assim, ela é bem perigosa. O veneno dela necrosa a região e você não sabe que foi picado, porque a picada dela é indolor. Então você só sabe um tempo depois que começa a ficar estranho aquela região e começa a necrosar e fica uma cicatriz bem zoada assim, a ponto de, dependendo da região, ser fatal. Por exemplo, se ela picar você no pescoço, aí fudeu. Mas picar na mão, picar na coxa, picar em outro lugar, só vai ficar uma cicatriz chatinha ali. Mas se for tratado precocemente, obviamente. Não vai ficar com veneno lá moscando, que aí você vai apodrecer mesmo aquela região. Mas então, essas aranhas são mais comuns na América do Sul, tá ligado? No Brasil, inclusive. E então, essas aranhas mais perigosas, a viúva negra, inclusive, também, que ela também tem um veneno bem chatinho aí, que também não chega a ser fatal, também tá no Brasil. A caranguejeira, ela é muito mais comum na Amazônia, por exemplo. E ela é uma aranha gigantesca, cara. Uma aranha que, cara, pra quem nunca pegou a aranha na mão, ela pesa, velho. É bizarro e você vê a força dela, assim. Parece um mamífero, bicho. É tão forte que é. A gente não imagina com um artrópedezinho daquele lá tem aquela força, né? Bizarro, né? Tipo, aí vai vir a galera falando, os insetos e os artrópodes que não sei o que, eles carregam sei lá quantas vezes o peso do corpo deles. Beleza, mas os bichos pesam 10 gramas, tá ligado? Quando você pega uma aranha e ela pesa... Cara, não sei exatamente, mas, cara, quando você sente o peso deles na mão, assim, você fala, caraca, velho, esse bicho é forte, entendeu? Então chega a ser bizarro, assim. E tá tudo isso no Brasil. Criaram esse mito na Austrália de que aqui os bichos são os mais perigosos do mundo e tudo mais. E aí tem muita gente que acredita realmente que, cara, se ele for pra Austrália, ele vai achar aranhas em todos os cantos. E não, cara, não é bem assim, não. Então fiquem tranquilos, se você tem medo de aranha, se você tem medo de outros bichos, você não vai encontrar eles na sua casa assim com tanta facilidade, dependendo do lugar que você mora, se for uma cidade grande. Obviamente, se você for para Darwin, para umas cidades mais afastadas, aí sim você pode encontrar mais bichos, né? Que são aqueles vídeos de canguru estando na porta das casas das pessoas, tal. Mas fora isso, Sydney, Brisbane, Melbourne, esquece, mano. É como se você morasse em São Paulo, você não vai ver uns bichos em São Paulo, entendeu? Agora sim, é uma cidade de primeiro mundo, bem planejada. Tirando Sydney é uma bagunça.
você vai ver bastantes áreas arborizadas assim, sabe? Mas você não vai ver bichos silvestres. Por exemplo, isso aqui é um parquinho que tá do lado da minha casa, cara. É um parquinho do lado da minha casa e vocês viram aí, se vocês acompanham os vídeos, todas as ruas tem muitas árvores, muitas árvores. Mas é mais uma parada organizada, entendeu? Não é bagunçado. Então você não vai ver muitos bichos assim, a não ser patos ou aves, né? Cobra, por exemplo, você não vê. Inclusive, tem uma curiosidade, teve uma época aí que tava tendo uma enxurrada aí de gatos, né? O governo, inclusive, fez um processo aí para matar um monte de gato, porque assim, a Austrália ela tem muitas aves, cara, muitas aves. E os gatos são os predadores mais ligeiros para matar pequenas aves, né? E os bichos se multiplicam doidado e é meio que incontrolável, né? Um gato na rua você não consegue controlar, não é que nem cachorro, né? E aí eles fizeram uma matança aí de gatos aqui. Então corta aí, viu, Gabriel? Deixa essa palavra aí, porque os gatos estavam destruindo toda a maioria das aves aqui, tava ficando incontrolável. Se não me engano, foram coisa de 3 milhões de gatos assim mortos. Então, você não vai ver esses bichos aqui, não vai. Você não vai, fica tranquilo. Eu mesmo, cara, eu estou aqui quase 3 anos e até hoje eu não vi um canguru. Eu não vi assim, de pegar no canguru, dar carinho no canguru, dar uma comida pro canguru, eu não vi. Eu vi canguru à distância. Eu vi canguru morto na estrada, porque canguru é morto. Canguru é uma praga aqui. Tem canguru pra cacete nas estradas e eles pulam em cima dos carros mesmo. Tanto que dependendo da cidade, eles recomendam não viajar depois de determinado horário, porque vem tipo bandos assim de cangurus assim, sabe? Que é muito perigoso, os bichos são pesados, então eles podem causar acidentes graves assim. Então, só que eu moro aqui em Sydney. Eu não gosto de sair, não fui em nenhum zoológico, não fui em nenhum canto que tenha canguru, então não vi nenhum canguru. Mas eu já comi muito canguru. Calma aí, velho. Comi no modo literal. Aqui se vende muita carne de canguru, porque como eu disse, canguru é uma praga. Então, a galera pega a carne do canguru, que é uma carne magra, não é a mais saborosa do mundo. Eu particularmente achei legal, ok. Principalmente hambúrguer, que é bem temperadinho. Faço direto hambúrguer de canguru, que é muito barato. É uma carne extremamente magra, velho. Até meio seca, então às vezes até pra você fritar ela, você precisa até botar um pouco mais de óleo ali, que é uma carne bem magra, bem saudável inclusive. Eu vou até postar um vídeo o dia que eu for ver o canguru, porque existem pontos específicos aqui que você vai e tem tipo parques de cangurus, né? Que são cangurus mais dóceis assim, que você pode interagir com eles assim e tal. Tem várias regiões aqui que tá um pouquinho afastada de Sydney. Eu teria que pegar o carro e viajar tipo 1 hora, 1h30, 2 horas assim para chegar nesses lugares. Para vocês verem como não tem canguru pulando na rua aqui. Principalmente em Sydney, como eu disse, nas cidades grandes. Então, você é o carinha que tem medo de aranha, tem medo de inseto, achando que vai vir uma cobra voadora, uma aranha voadora, aranhas gigantescas que vão te matar quando você chegar aqui na Austrália. Esquece isso, velho. Esquece, você não vai ver isso. Você não vai ver isso. Vão ser casos raríssimos. Raríssimos. E aí acontece, quando um brasileiro vê uma aranha, que geralmente paulista nunca vê aranha, quando ele vê uma aranha, ele tira foto. Aí posta no Instagram e fala, ali ó, fudeu, aranha. Aí pronto, todo mundo fala, nossa, olha, ele viu uma aranha. Aí todo mundo reposta a parada e fala, caraca, tem um monte de aranha. Aí todo brasileiro que consegue ver uma aranha, às vezes viu a mesma aranha e tira foto e posta. Aí dá a impressão que tem aranha pra todo quanto é lado, mas não tem, velho. Essa Huntsman, ela realmente é comum, entre aspas, para o padrão, para o padrão paulista, vai. Pô, tem uma balinha de airsoft isso aqui, velho. Então, por exemplo, eu morando aqui quase 3 anos, eu vi 2 aranhas. E essa é a frequência que eu vou ver aranha, entendeu? Essa é a frequência. Mas essa aranha é tão inofensiva que os australianos em si não tem nem medo delas mais. O pessoal pega na mão, entendeu? Porque eles já nasceram com isso. Só que pra gente assusta, porque é um bicho muito rápido e grande, né? Só que ele não faz nada pra gente, não faz nada. Quando você coloca na sua cabeça que não faz nada, e quando uma aranha sobe na tua mão e você vê que ela não faz nada, aí você já meio que perde o medo. Eu, como biólogo, eu fracassei nessa skill aí. Eu tenho medo. Mesmo sabendo que o bicho não faz nada, eu tenho medo de aranhas, né? Qualquer bicho que voa, tipo vespa assim, e aranhas são coisas que me dão medo. Eu tento até chegar próximo assim. Inclusive eu matei as aranhas que estavam no meu quarto. Não, mas você é biólogo, você não pode matar aranha. Eu posso sim, tava no meu quarto, tava com medo e matei. Foda-se. Tem 1 bilhão de aranhas aqui, 1 ou 2 não vai fazer diferença não. Matei mesmo. Invadiu meu território. Então essa é a frequência de aranhas que você vai ver aí.
E olhe lá. Então, galera, o vídeo é sobre isso, para desmistificar aí que vocês têm medo de bichos ali, de bichos aterrorizantes, e a Austrália, por algum motivo, ela é famosa por isso. Por algum motivo não, ela tem um motivo específico, ela realmente tem alguns bichos bem exóticos aqui, porque se a gente for olhar na teoria dos continentes, da Grande Pangeia, a Oceania foi um dos primeiros a se separar ao longo dos anos da evolução, e como a Oceania é uma pequena grande ilha, os bichos acabaram se adaptando e ficando cada vez mais perigosos entre eles, assim. Então, o mais adaptado, o mais perigoso e assim por diante vai sobrevivendo de acordo com a teoria da evolução. Então, como é um lugar extremamente afastado de todos os outros continentes, é comum você ver bichos diferentes aqui, extremamente diferentes, e também é um pouco mais agressivos e um pouco mais venenosos pra gente que nasceu, que tá em outro continente maior, entendeu? Então esse é o motivo. Eu falei resumidamente aí, tá? Falei bem resumão mesmo, do porquê que os bichos na Austrália são tão exóticos assim, são tão estranhos e até tem uma certa fama de serem tão perigosos. É por causa disso, tá? Mas nas cidades, fica tranquilo, você não vai acordar com uma aranha grudada no teu pescoço, não. Então é isso, galera. Um vídeo mais onde eu só tô batendo um papo e jogando conversa fora mesmo. Fechou? Deixa aquele like, se inscreve no canal e deixa nos comentários qual tipo de tema que vocês querem que eu fale. Alguma outra bobagem aí. Caramba, quase gorfei aqui. Uma outra bobagem, algum lugar que vocês querem que eu vá. Tô pensando em alguns lugares abandonados aqui, cara, e fazer esse tipo de filmagem nesses lugares abandonados. Como eu disse, eu sou um cara que não sai de casa, tô usando esse canal como desculpa para sair de casa. E como eu falo sozinho, se eu coloco uma câmera no peito e fico falando sozinho, ninguém vai me achar louco. Ó a criança aí, ó. Cacete, tá me vendo não, porra? Quase deu um chute na criança, na brincadeira, velho. Eu era igualzinho, acho que eu sou assim até hoje. É isso, galera, então deixa nos comentários aí, pra dar aquela engajada, aquele likezão, e é nóis.